Livro 7. Sócrates diz assim, em seguida, imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa elevação. Por detrás deles, entre a fogueira e os prisioneiros, há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes que os homens dos Robertos colocam diante do público para mostrar as suas habilidades por cima deles. Eu os vejo, disse ele. Veja também ao longo deste muro homens que transportam toda espécie de objetos, que ultrapassam estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda espécie de lavor, como é natural dos que os transportam, uns falam, outros seguem calados. Você está sabendo que é o mito da caverna, né? Aí o cara fala assim, estranho quadro, estranhos prisioneiros são esses de que tu falas, semelhantes a nós. O cara está dizendo assim, estranho quadro, estranhos prisioneiros são esses de que tu falas, Sócrates, semelhantes a nós. Em primeiro lugar, pensas que nestas condições eles tenham visto de si mesmo e dos outros algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna? Como não, se são forçados a manter sempre a cabeça imóvel? E os objetos transportados não se passam mesmo com ele? Sem dúvida. Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? Realmente, quer dizer, exatamente como nós fazemos. Nós estamos vendo as sombras e estamos denominando essas sombras de coisas, mas não é a realidade. É isso que ele está querendo dizer. E se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo, quando alguns dos transeuntes falassem, não te parece que eles não julgariam outra coisa, senão que era a voz da sombra que passava? Por Zeus que sim. De qualquer modo, pessoas nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objetos? Exatamente. Considera, pois, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância para ver. Se regressasse à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse um deles e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso sentiria dor e o deslumbramento impedido-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julga tu, que ele diria, se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade voltada para objetos mais reais. E se ainda mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçasse com perguntas a dizer o que era? Não te parece que ele se veria em dificuldade e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe mostravam? Sem dúvida. Portanto, ele está mostrando o seguinte, aquele cara que é ignorante quer continuar ignorante. É isso que ele está falando. Portanto, se alguém o forçasse, o ignorante, a olhar para a própria luz, doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia para buscar refúgio junto aos objetos para os quais podia olhar, e julgaria ainda que estes eram, na verdade, mais nítidos do que os que lhe mostravam? Seria assim.
E se eu arrancasse dali a força e o fizesse subir o caminho rude e íngreme, e não deixasse fugir antes de o arrastarem até a luz do sol, não seria natural que ele se doesse e agastasse por ser assim arrastado, e depois de chegar à luz com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos? Não poderia. De fato, pelo menos de repente, precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras. Depois disso, para as imagens dos homens e dos outros objetos, refletidas na água, e por último, para os próprios objetos. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu. E o próprio céu durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da lua, mais facilmente do que se fosse o sol e o seu brilho de dia. Cara, pois não. Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de o contemplar, não já a sua imagem na água ou qualquer outra parte, mas a ele mesmo no seu lugar, necessariamente. Depois já compreenderia acerca do sol, que é ele que causa as estações e os anos, que tudo dirige no mundo visível, e que é o responsável por tudo aquilo que eles viam um arremedo. É evidente que depois chegaria a essas conclusões. E então, quando ele se lembrasse da sua primitiva habitação e do saber que lá possuía dos seus companheiros de prisão desse tempo, não crês que ele se regozijaria com a mudança e deploraria os outros? Com certeza. E as honras e elogios, se alguns tinham então entre si, ou prêmios para que distinguisse com mais agudeza os objetos que passavam, e se lembrasse melhor quais que costumavam passar em primeiro lugar e quais em último, ou os que seguiam juntos e aqueles que dentre eles fosse mais hábil em predizer o que ia acontecer. Parece-lhe que ele teria saudades ou inveja das honrarias e poder que havia entre eles, ou que experimentaria os mesmos sentimentos que Homero, e seria seu intenso desejo servir junto de um homem pobre com o servo da greba, e antes sofrer tudo que regressar aquelas ilusões e viver daquele modo. Ele está falando no fundo o seguinte: se você está acostumado a viver na escuridão, na ignorância, você vai sofrer para você chegar à luz, que às vezes na escuridão você tem as suas honras, o seu papel, entendeu? Vamos voltar de novo. Hoje estou voltando sempre nesses mesmos, porque são dois personagens, pelo menos, tem um montão deles. Mas, por exemplo, o Tófilo, não, cara, ele está numa boa, não está? Quer dizer, está prejudicando todo mundo, está enchendo o saco e tal, mas ele, ele está na escuridão, ele não vê nada, ele ainda deve ser petista ainda, de coração, entendeu? Quer dizer, o cara não vê nada, é ignorante mesmo, entendeu? Mas tem a sua honraria lá na escuridão, né? O pessoal diz, não, gretíssimo, excelência, né? Deve ser excelência, lá o que é. Aí bota aquela toga nele, tem honraria na escuridão. É isso que está sendo falado aqui. Suponho que seria assim, respondeu, que ele sofreria tudo de preferência a viver daquela maneira. Imagina ainda o seguinte: se um homem nessas condições descesse de novo para o seu antigo posto, não teria os olhos cheios de trevas ao regressar subitamente da luz do sol? Com certeza. Aí o cara vai falando: e se lhe fosse necessário julgar daquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros no período em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a vista e o tempo de se habituar, não seria pouco? Acaso não causaria o riso e não diriam dele que por ter seguido ao mundo superior estragar a vista e que não valia a pena tentar a ascensão? Como se começasse a ver, está estragando a vista. E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até acima, se pudesse agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Aquele que pensasse levar o cara para a luz? Você acha que se a gente poder falar, quer ver um exemplo? Não é um exemplão não, mas é um exemplinho assim. Eu vejo que aquele soldado da PM, Gabriel Monteiro, ele vai aonde estão os petistas fazendo aquelas coisas todas, começa a fazer perguntas para eles.
Cara, já teve óbito que ele levou pancada, tá certo? Porque ele está trazendo luz, tá fazendo pergunta que nem Sócrates para os caras. Pronto. Eles estão ali que nem uma matilha, que nem os cães agregados ali. Quer dizer, se o cara começar a gritar Lula livre, Lula, sei lá o quê, aí também fala, então está tudo certo ali na matilha. Mas se alguém chegar ali, mas por que isso aqui é Lula livre? Pronto, o cara já não sabe dizer mais nada. Entendeu como é que é? Lembra daqueles caras que faziam pergunta? Vocês estão aí por quê? No fundo eu estava ali que estava ganhando não sei quantos, R$50 para estar naquele comício e comendo sanduíche de mortadela. Então é isso aí. É isso aí. Vai levar o cara para a claridade. Né? Tanto é que ele concorda que mataria o cara sem dúvida. Meu caro Glauco, deve agora aplicar-se a tudo quanto dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão e à luz da fogueira que lá existia à força do sol. Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares com a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa. Quer dizer, ele está fazendo uma analogia. Né? Você vai lá para a luz, você está indo para a intelectualidade, para o intelecto, né? Inteligível. Não iludirá a minha expectativa, já que é teu desejo conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira, pois segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista a custo a ideia do bem, e uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo, que no mundo visível foi ela que criou a luz do qual é senhora, e que no mundo inteligível é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para ser sensato na vida particular e pública. Bom, a presente discussão, Sócrates fala, indica a existência dessa faculdade na alma e de um órgão pelo qual aprende, como um olho que não fosse possível voltar das trevas para a luz, senão juntamente com todo o corpo. Do mesmo modo, esse órgão deve ser desviado justamente com a alma toda das coisas que se alteram até ser capaz de suportar a contemplação do ser e da parte mais brilhante do ser. A isso chamamos o bem ou não. Chamamos? Então a educação seria, por conseguinte, a arte desse desejo, a maneira mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a esse órgão, não a de fazer obter a visão, pois já a tem, mas uma vez que ele não está na posição correta e não olha para onde deve dar-lhe os meios para isso. Tem horas que você está olhando para o lugar errado. Tem horas que eu vejo assim, sabe? Num certo sentido, eu vejo que às vezes o Bolsonaro atrapalha. Ele está fazendo várias coisas interessantes, né? E daqui a pouco ele mesmo desvia para uma coisa que ele vai ser combatido. Por exemplo, eu não estou convencido dessa questão das queimadas, das coisas da floresta, não estou. Entendeu? Então ele às vezes está fazendo uma coisa que é considerada boa, pelo menos é considerada boa, uma reforma da Previdência. Muita gente considera boa, que ninguém conseguiu fazer, ele fez, tá tudo bem. Daqui a pouco ele vai, em vez de ficar focado nisso, ele vai e joga um negócio lá para falar da Amazônia, enchendo alguém. Espiroca, né? Espiroca. Essa ideia de querer ficar sempre na atenção, isso é do Trump, né? É ficar sempre na atenção, na mídia, né? Eu compreendo ele, faz isso, que a mídia é contra ele mesmo, então ele tenta ficar. Bom, tem uma hora que ele fala assim, ó, contudo, se desde a infância se operasse logo uma alma com tal natureza, cortando essa espécie de pesos de chumbo, que são da família do mutável, e que pela sua inclinação para a comida e prazeres similares a gulodice, voltam a vista da alma para baixo,
se liberta desses pesos e voltasse para a verdade, também ela veria nesses mesmos homens com a maior clareza, tal como agora vê aquilo para que está voltado. É natural. Ora, não é natural e não é forçoso, de acordo com o que anteriormente dissemos, que nem os que não receberam educação, nem experiência da verdade, jamais serão capazes de administrar satisfatoriamente a cidade, nem tampouco aqueles que se consentiu que passasse toda a vida a aprender. Os primeiros não receberam educação, nem experiência da verdade, nada disso. Os primeiros, por isso daí, não tem nenhuma finalidade na sua vida, em vista da qual devam executar todos os seus atos particulares e públicos. Pensa no Lula, meu amigo. Nem recebeu educação, nem experiência de verdade. Ele jamais seria capaz de administrar satisfatoriamente a cidade, o Brasil, nem tampouco aqueles a quem se consentiu que passasse toda a vida a aprender. Toda a vida está aprendendo, não chega a nada. Esses primeiros, são aqueles do Lula, que não tem nenhuma finalidade na sua vida, em vista da qual deve executar todos os seus atos particulares e públicos. Os segundos, que é o que fica estudando, porque não exercerão voluntariamente essa atividade, supondo-os transladados ainda em vida para a ilha dos bem-aventurados. É verdade. É nossa função, portanto, forçar os habitantes mais bem dotados a voltar-se para a ciência, que anteriormente dissemos será maior, a ver o bem e a empreender aquela ascensão, uma vez que a tenham realizado e contemplado suficientemente o bem, não lhes autorizar o que agora é autorizado. O quê? Permanecer lá e não querer descer novamente para junto daqueles prisioneiros. Olha, isso é a famosa escada da salvação de Meixama, lembra? Você tem que sempre subir as escadas e oferecer a mão para quem está mais próximo de você. Nunca descer a escada para querer empurrar o cara lá de baixo para cima. É o que está dizendo aqui, ó. Vamos voltar de novo. Eu falo assim: é a nossa função, portanto, forçar os habitantes mais bem dotados, que estão lá em cima da escada, a voltar-se para a ciência que anteriormente dissemos será maior, a ver o bem, a empreender aquela ascensão, uma vez que a tenham realizado e contemplado suficientemente o bem, não lhes autorizar o que agora é autorizado. O cara, o que agora é autorizado? Permanecer lá e não querer descer novamente para junto daqueles prisioneiros, descer a escada da salvação, nem partilhar dos trabalhos e honrarias que entre eles existe, quer seja modesto, quer elevados. Uma vez disseram assim: olha, o pessoal está elogiando, aconteceu comigo, está elogiando você lá acho que era na Câmara dos Vereadores do Rio. Você tem que estar lá porque você vai receber uma honraria. Eu não fui. Não vou. Não adianta querer fazer essa honraria. Aqueles caras fazendo honraria, para quê? Para mim? Eu estou sujado de merda, cara, se eu receber uma medalha num cara daqueles. Entendeu? Aí o cara fala assim: que? Vamos cometer contra eles a injustiça de os fazer levar uma vida inferior quando não era possível ter uma melhor? Esqueceste novamente, meu amigo, que a lei não importa que uma classe qualquer da cidade passe excepcionalmente bem, mas procura que isso aconteça a totalidade do cidadão. Não dá 3% só que vão ser salvos, harmonizando-os pela persuasão ou pela coação. Você pensa que eu vou persuadir um cara desse? Vou fazer uma coação para ele? E fazendo com que partilhem uns com os outros do auxílio que a cada um deles possa prestar à comunidade. Ao criar homens destes na cidade, a lei não o faz para deixar que cada um se volte para a atividade que lhe aprouver, mas para tirar partido dele para a união da cidade. O cara, é verdade. Repara ainda, Grau,
que não causaremos prejuízo aos filósofos que tiverem aparecido entre nós. Teremos boas razões para lhe apresentar, por nos esforçarmos a cuidar dos outros e a guardá-los. Diremos, pois, que as pessoas da mesma espécie nascidas noutras cidades, é natural que não tomem parte nas suas dificuldades. Efetivamente, fizeram-se por si mesmas a despeito da respectiva constituição política. E tem razão quem se formou por si e não deve alimentação a ninguém e não ter empenho em pagar o sustento a quem quer que seja. Mas a vós nos vos formamos para o vosso bem e do resto na cidade, para seres como o chefe e o rei dos enxames de abelha, depois de vos termos dado uma educação melhor e mais completa do que o deles, e de vos tornar mais capazes de tomar parte em ambas as atividades. Deve, portanto, cada um por sua vez, e ele vai para aí fora, né? Muita coisa interessante, né? E, se não me engano, ele termina assim. Passando várias folhas aqui. Está passando várias folhas, que eu acho que é o melhor. A gente dá uma ideia geral, né? E ele fala assim: Sócrates, pensas que ao ouvir isto, os nossos educandos não ficarão convencidos e não quererão participar nos trabalhos da cidade? Cada um por sua vez, embora passe a maior parte do tempo uns com os outros na região pura? É impossível, porquanto fazemos imposições justas a pessoas que também são justas. Mais do que tudo, cada um irá para o poder constrangido, ao contrário dos governantes atuais de todos os estados. Assim é, meu amigo, se descobrires uma vida melhor do que governar, para os que devem governar, podes conseguir um Estado bem administrado. Pois só nesse Estado bem administrado mandarão aqueles que são realmente ricos, não em dinheiro, mas naquilo que deve abundar, quem é feliz, uma vida boa e sensata. Então, uma das coisas que poderia fazer, você quer ver como é que o nego sairia correndo, talvez? Doravante, presidente da República não ganha mais dinheiro. Você está se elegendo para presidente da República? Tá, mas você não vai ter salário nenhum. Quero ver. Podia fazer o mesmo para um deputado, senador, né? Faz. Quero ver. Quero ver quem é que tem amor à pátria. Caso pode ter amor ao poder, sim, mas se for um ignorante e um imbecil, todo mundo vai virar as costas para ele. Bom, se porém os mendigos e os esfomeados de bens pessoais entraram nos negócios públicos, olha só, entraram mesmo, tem muito mendigo porém esfomeados de outras coisas, inclusive. Se porém os mendigos e os esfomeados de bens pessoais, mendigo de bem pessoal, esfomeado de bens pessoais, entraram no negócio público, possível que seja bem administrado, efetivamente gera-se a disputa pelo poder e uma guerra dessas, doméstica e interna, deita-os a perder a eles e ao resto da cidade. Exatamente. A cidade perde muito se deixar esse cara entrar. Ora, tu sabes de qualquer outro gênero de vida que despreza o poder político sem ser do verdadeiro filósofo? Ora, tu sabes de qualquer outro gênero de vida que despreza o poder político sem ser do verdadeiro filósofo? Essa é uma questão, né? É uma questão que a gente vai ter que enfrentar.